Olá, bom dia, povo de Deus, amigos e amigas do YouTube. Eu quero te ver feliz. Eu desejo que a paz, o amor de nosso Senhor Jesus Cristo, a luz que vem do Divino Espírito Santo, estejam com cada um, com cada uma de vocês. E para estar bem feliz, comece o dia sempre se amando mais. 2. Dê sempre o seu melhor. Dê sempre o seu melhor para você mesmo, para você mesma, independente de qualquer situação. Faça sempre o melhor que você puder para as pessoas e você será feliz. Por isso, é com muita alegria e também com muito prazer, alimentados pela fé, que iniciamos o programa Cristo em Família, o povo de Deus. Eu sou Cláudio Fernandes e hoje é quinta-feira, dia 22 de janeiro de 2015. E que tenhamos todos e todas os corações sempre abertos para que Jesus faça nele a sua morada. Para que Jesus habite nele e nos ilumine, para nos dar forças a fim de que possamos transformar os nossos pensamentos ruins em pensamentos bons, as nossas ações, atitudes em atitudes corretas. Vamos permitir que Jesus habite em nossos corações para ficarmos protegidos, protegidas de coisas do mal, para que a tentação não nos alcance. Portanto, com toda a fé, esperançosos, que somente Ele pode reconduzir, mudar, somente Ele pode transformar qualquer situação, aquela situação que está perdida, somente Ele pode transformar. Invoquemos a Santíssima Trindade cantando: em nome do Pai que nos criou, e do Filho que nos salvou, e do Espírito Santo que nos une com amor. Deus Pai, o Rei dos Reis, nosso Senhor Jesus Cristo é o único que pode salvar a nossa vida, é o único que pode nos dar a libertação. Todo e qualquer mal, essas coisas que estão atrapalhando a nossa vida, elas só poderão ser combatidas se nós estivermos sob a proteção do Divino Espírito Santo. Se colocarmos Deus em primeiro lugar, se obedecermos ao nosso Senhor, a Deus Pai Todo-Poderoso, assim, o máximo que pudermos. Ou seja, diante de uma situação, usarmos o seu ensinamento ao invés da nossa própria vontade. Eu creio que isso é o mais complicado, é o mais difícil para o ser humano. Nós sempre encontramos explicações convincentes, explicações que nos enchem de razão a nós e aos outros. Temos essa necessidade. O que eu quero dizer é o seguinte, que a decisão em usar, em obedecer o ensinamento cristão é essencial, predominante, ela é fundamental para se resolver a nosso favor uma situação. Vejam, se essa decisão for tomada com base no ensinamento cristão, a vitória é certa. A vitória é certa e a felicidade virá. Tudo isso pela força que a palavra proporciona. É Jesus quem diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Somente Ele diz isso. Ele diz que Ele é o caminho, Ele é a verdade e Ele é a vida. Isso está no livro de João, no Evangelho de João, capítulo 14, versículo 6.
Eu sempre digo o nome do livro, o capítulo e o versículo, para que vocês procurem na Bíblia e leiam, pois ao fazer uma leitura bíblica, sente um prazer maravilhoso e acaba se tirando muitas dúvidas até. Descobre-se coisas, aprimora-se o conhecimento. Além do mais, vocês poderão perceber que o programa é produzido totalmente usando o ensinamento do Evangelho. Assim, para a condução das nossas vidas mesmo. Não há segredo. Por exemplo, no Evangelho de hoje, Evangelho de Marcos. No Evangelho de hoje vocês verão que as pessoas elas iam ao encontro de Jesus para receberem as curas, as bênçãos, para que Jesus as libertasse do sofrimento. Essas pessoas acreditavam de verdade que seriam curadas, libertadas daquele mal. As pessoas acreditavam que Jesus ia promover aquela cura. E a cura acontecia, justamente porque aquelas pessoas acreditavam no poder de Jesus Cristo. Ora, quantas vezes nós tomamos decisões importantes em nossa vida sem dar o mínimo para o que diz Jesus? E agindo assim, o final pode ser constrangedor, sofrível e às vezes terrivelmente fatal, não fosse a maravilha que é Jesus, não fosse a mão salvadora que é nosso Senhor Jesus Cristo. Eu preciso abrir um parênteses aqui, até para que não fique uma contradição, porque eu estou aqui falando, pregando, que é uma falta grave abandonar um pensamento cristão e agir conforme a nossa própria vontade. No programa passado, no programa do dia 15/1, eu comentei sobre a minha separação conjugal e novos relacionamentos. Na verdade, isso contraria o ensinamento cristão conforme Mateus 19, versículo 5, que diz que o que Deus uniu, o homem não deve separar. Na verdade, assim, eu sei perfeitamente disso, e eu e a minha ex-esposa tivemos nossas razões para que isso acontecesse. Da minha parte, eu só conto com a misericórdia divina, de saber que só ela, somente ela, poderá me inocentar no dia do juízo. Uma coisa muito importante é ter lá dentro do coração a certeza de que foi feito o máximo que poderia ser feito. Suportar tudo o que podia ser suportado, ou seja, ter atingido o limite. Porque, na verdade, todos e todas temos o nosso limite. Isso varia de pessoa para pessoa. Eu comentei também sobre os problemas de uma separação. Se você não assistiu ainda, assista, porque vale a pena. É o programa Cristo em Família do dia 15/1. O importante é acreditar em Jesus e pedir para que Ele ilumine o nosso pensamento, para que o Divino Espírito Santo ilumine o pensamento de toda a humanidade, para que as pessoas o procurem, querendo receber essa luz para serem ajudadas em todos os momentos e principalmente no momento de tomar uma decisão. São muitas decisões importantes, decisões que determinam a direção do modo de vida. Eu vou falar um pouco do eixo profissional, do segmento profissional. Por exemplo, vocês sabiam que 60% das pessoas que trabalham estão descontentes com suas profissões? 60% dos trabalhadores e trabalhadoras estão descontentes com suas profissões, com a sua área de trabalho. Gente, é muita coisa. É muita gente
insatisfeita. E com isso a qualidade final do serviço tende a ficar comprometida. Nem toda pessoa escolhe com o que trabalhar. Às vezes aquilo vai se aprimorando e a pessoa começa a gostar. Às vezes não. A pessoa não se adapta ao serviço, mas a dificuldade em conseguir emprego é muito grande e a pessoa com família para sustentar, então vai se levando. Acontece que um funcionário trabalhando insatisfeito produz menos, não por culpa da pessoa, mas pela falta de adaptação mesmo. Veja a importância dos pais quando o filho ou a filha estão com dúvidas quanto à escolha do estudo, por exemplo. É o tipo de situação onde os pais têm uma influência direta na vida do seu filho ou da sua filha. Esse é o exato momento onde os pais ou os responsáveis eles devem invocar o Espírito Santo até para auxiliá-los nessa decisão. É muito comum ouvirmos assim: eu sou advogado porque os meus pais também eram e me obrigaram. Ouve-se essas e outras histórias. Tem pessoas que escolhem e lá no meio, já até com anos de profissão, descobrem que não era aquilo que queria. São várias histórias, vários desfechos, mas o que preocupa é que é provado estatisticamente que 60% das nossas profissionais estão insatisfeitas com as funções que exercem. O mais importante é pedirmos a luz do Divino Espírito Santo para que ilumine os nossos jovens, as nossas jovens, a se redescobrirem dentro do cenário profissional. Os pais devem invocar essa luz, implorarem essa sabedoria para orientarem corretamente os seus filhos e filhas. Eu quis falar um pouco hoje sobre isso, porque eu achei de extrema importância esse assunto, porque envolve diretamente a família, a base do nosso programa. Um outro assunto aqui também polêmico, que eu não posso deixar de comentar, foi o fato de o Brasil receber a notícia de que o brasileiro Marco Archer estava condenado à morte, seria fuzilado no dia 17 de janeiro, lá na Indonésia. Para nós aqui no Brasil, lá do outro lado do mundo. Isso veio como uma bomba nos corações de todos nós, brasileiros e brasileiras. Isso porque as leis daquele país julgam com extrema severidade esse tipo de delito, esse tipo de crime. A Indonésia, ou a República da Indonésia, é um país localizado entre o sudeste da Ásia e da Austrália. É o maior arquipélago do mundo e compreende, no total, 17.508 ilhas. É enorme. O país é uma república, tem poder legislativo e presidente, que é eleito por sufrágio universal. O sufrágio universal é o direito de voto apenas para homens adultos. Olha que interessante. E a partir do século XX, bem recente, esse direito chegou até as mulheres também. A história da Indonésia tem sido influenciada por poderes estrangeiros, atraídos por seus vastos recursos naturais. Comerciantes árabes muçulmanos trouxeram o islamismo, agora a religião dominante lá no país. As potências europeias trouxeram o cristianismo. E além disso, lutam entre si para monopolizar o comércio de especiarias. Depois de 3 séculos e meio de colonialismo holandês,
a Indonésia conquistou sua independência após a Segunda Guerra Mundial. A história do país desde então tem sido muito turbulenta, com desafios colocados por catástrofes naturais, corrupção política, movimentos separatistas, processos de democratização e períodos de rápidas mudanças econômicas. A nação atual da Indonésia é uma república presidencial unitarista composta por 33 províncias. Eu quis dar uma passadinha rápida aqui para vocês terem uma noção de como é a Indonésia. Vocês veem que lá tem as duas religiões, o cristianismo e o islamismo. Nós somos Brasil, nós somos cristãos e cristãs. O nosso programa não discute religião, muito pelo contrário, qual é a melhor ou qual a pior. Nós falamos sobre nosso Senhor Jesus Cristo, Deus Pai Todo-Poderoso e o Divino Espírito Santo, a Santíssima Trindade, o mistério da Santíssima Trindade, 3 pessoas em um só, Pai, Filho e Espírito Santo. E cremos nisso, cremos nesse mistério e sabemos que toda a nossa existência, toda a nossa vida está nas mãos de Deus Pai. É isso que nos ensina Jesus Cristo, pois Ele só quer o nosso bem. E é também por isso que Ele fala lá em Mateus 26:41. Atenção, abre aspas. Vigiem e rezem para não caírem na tentação, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Fecha aspas. E por isso, amigos e amigas em Cristo, é por isso que precisamos estar às 24 horas do dia. Se o dia tem 24 horas, nós precisamos estar às 25 horas do dia, com Deus no pensamento, mas de uma forma assim, bem intensa, bem ativa, bem constante, porque a tentação vem, ela vem a todo momento, e naquele segundo de distração, ela pode querer aproveitar. Vamos ter Jesus na mente e estarmos cientes de que só Ele pode promover o bem em nossa vida. Somente Ele pode excluir, tirar, aniquilar o mal da nossa vida. Nesse momento, leremos o Evangelho de hoje, é de Marcos, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Eu vou pegar o livrinho ali, que eu acabei esquecendo. A gente para variar está numa correria danada aqui. Depois eu vou falar da visita ilustre que eu estou tendo em casa hoje. Eu vou dar uma corrida aqui, 5 a 10 segundos, só pegar o livro e voltar. Enquanto isso, vocês procuram na Bíblia aí. Marcos 3, capítulo 3, versículos de 7 a 12. Muito bem, gente. Vocês me perdoem a minha falta de preparo aqui, mas são coisas do ofício. Abri na página certinha aqui. Ouçamos Marcos 3, versículos de 7 a 12. Naquele tempo, Jesus se retirou para a beira do mar, junto com seus discípulos. Muita gente da Galiléia o seguia, e também muita gente da Judéia, de Jerusalém, da Idumeia, do outro lado do Jordão, dos territórios de Tiro e Sidônia. Foi até Jesus porque tinham ouvido falar de tudo o que ele fazia.
Então Jesus pediu aos discípulos que lhe providenciassem uma barca por causa da multidão para que não o comprimisse. Com efeito, Jesus tinha curado muitas pessoas e todos os que sofriam de algum mal jogavam-se sobre ele para tocá-lo. Vendo Jesus, os espíritos maus caíam a seus pés gritando: Tu és o Filho de Deus. Mas Jesus ordenava severamente para não dizerem quem ele era. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Passamos aqui uma breve reflexão para entendermos a palavra de Deus, que nos mostra que o povo saía dos seus casebres, pois eram pessoas pobres, muito pobres, sofrimento demais, muita opressão, e iam ao encontro de Jesus. Em Jesus eles encontravam a força que precisavam para viver. Eles vinham de muitos lugares. A multidão ela se acercava de Jesus porque nele encontravam a vida. Jesus acolhia a todos. Ora, se queremos ser acolhidas, devemos ser bons acolhedores também. Porque o cristão, a cristã, todos e todas são chamados e chamadas a ter as mesmas atitudes de Jesus. Precisamos pensar bastante naquilo que vamos pedir. Precisamos pensar bastante nas nossas atitudes, o motivo, às vezes por causa de dinheiro. O projeto de Jesus, ele não pode ser atrapalhado por um assistencialismo que só atende às necessidades imediatas, o imediatismo, aquele pedir para já, pedir para agora. Jesus ensina que é preciso destruir pela raiz todas as estruturas injustas, pois são elas que produzem todo tipo de necessidade na vida do povo, esse povo de Deus. Muito bem, caríssimos, caríssimas, finalizando mais um programa, agradecendo muito a Deus por mais essa oportunidade, agradecendo a vocês, pessoas lindas, maravilhosas, pela audiência, pela colaboração nas visualizações. Eu espero que tenham gostado. Eu vou passar meu contato eletrônico: claudio.piranga@hotmail.com, claudio.piranga@hotmail.com. Caso queiram entrar em contato, uma sugestão de pauta ou qualquer outro assunto. Então até a próxima quinta-feira que vem, se Deus assim permitir. A palavra de hoje já nos propõe a pensarmos muito em nossos pedidos a Jesus e discernir se estão de acordo com aquilo que Ele nos ensina. Portanto, mãos à obra. Com licença.